Olá para você que nos assiste, esse é o podcast da Igreja Batista Plenitude, o Palavra Plena. E hoje nós estamos aqui com o pastor Ismael Aredes, direto de Belo Horizonte, da Igreja Batista de Palmeiras, do bairro Palmeiras, Igreja Batista Palmeiras. E ele, até onde eu sei, ele não é palmeirense, eu imagino. Não, cruzeirense, por isso que eu sou feliz. Muito bem, seja bem-vindo, pastor. E faço primeiro essa pergunta, né? Quem é o pastor Ismael Aredes? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Primeiro, deixa eu expressar, João, minha alegria de estar aqui com vocês, né? Muito obrigado pelo convite. Trago um abraço também da minha comunidade de fé, Igreja Batista Palmeiras. Falar da gente é difícil, né? Mas eu me chamo Ismael Aredes. Eu sou o pai do Estevão, que tem 2 anos e meio. Sou esposo da Ilan, que ficaram lá em BH, infelizmente não puderam estar aqui. E sou pastor na Igreja Batista Palmeiras, agora em dezembro completo 6 anos. Trabalhei por um tempo como pastor de juventude, trabalhei um tempo na Juventude Batista Mineira, coordenando algumas áreas, né? E Deus tem me dado esse privilégio de há quase 6 anos estar ali pastoreando essa igreja tão especial na minha vida. Então, num resumo geral, seria isso. E são 6 anos de ministério, não? Você tem mais anos? Eu fui auxiliar pastor de jovens por cerca de 5 anos, né? Então, estou no ministério pastoral aí pelo menos há 10, 11 anos. Então, começou o ministério pastoral com 15 anos, então? Rapaz, comecei muito cedo. Na verdade, eu terminei o ensino médio, né? Aos 18 anos. E sempre tive uma convicção muito forte do meu ministério, do meu chamado. E embora algumas pessoas na época me incentivaram muito a fazer outro curso primeiro, depois teologia, eu tinha plena convicção de que era isso que Deus queria para mim. Então, aos 18 anos eu ingressei no seminário, aos 21, né, quase 22, eu já estava formado, né? Caramba. Aí demorei ainda uns 2 anos para fazer concílio, trabalhando na igreja local, mas ainda me preparando para o concílio, né? Então, estou aí pelo menos 10, 11 anos aí nessa jornada pastoral, né? Mas servindo a igreja há muito tempo. Eu me converti muito cedo, né? Sim. Então, isso fez diferença também nessa caminhada. Tá. Bom, você está aqui na Igreja Batista Plenitude conosco nesse fim de semana, por ocasião do nosso congresso, né? O primeiro congresso da Juventude Batista Plenitude. Né? Você está vendo a gente com essa camisa aqui, né? Nós dois estamos vestidos. Sinal, né, rapaz? Ficou linda. Zoe, né? E, pastor, o que é Zoe? Alguns irmãos aqui na igreja têm brincado assim, os jovens estão zoando agora. O que é essa palavra? Na verdade, a pronúncia do grego seria Zoe, né? Tem um acentozinho aí no E, mas traz uma ideia de uma vida plena. Né? No grego você tem pelo menos 2 palavras para falar sobre vida. Você tem a palavra bios, que é de onde vem a nossa ideia biológica, né? Dessa vida biológica que existe. E você tem Zoe, que é essa expressão de uma vida mais plena, que dentro da perspectiva cristã, a gente crê que só existe dentro da perspectiva de Jesus de Nazaré, né? Então Jesus, por exemplo, diz que ele veio para dar vida e abundância. Ali, se você for lá no original, é Zoe, não é bios. Jesus tem uma vida para além da biológica, né? Ele tem uma vida plena. A gente faz um link disso com eternidade, né? Então toda essa questão, né? Lá João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida ali é Zoe, né? Então essa palavra está muito ligada a essa perspectiva da vida para além desse plano terreno. Né? Seria uma vida só encontrada em Jesus. No Novo Testamento, talvez? Importantíssimo. Só dentro da pesquisa que eu fiz, ela aparece pelo menos 135 vezes dentro do Novo Testamento. Então é uma palavra muito importante dentro da fé cristã. Né? Legal. Bom. E assim, você veio primeiro, assim, a gente soube, né, a seu respeito através do pastor Igor, né? E também o pastor Hugo, né? E aí ele até disse assim, né, que o pastor Ismael é um bom menino, né? Até parece que o pastor Hugo é um ancião de... É verdade. Como que você conheceu eles, né? Rapaz, ouvir isso do pastor Hugo é um privilégio, né? O pastor Hugo é muito querido por mim, né?
Eu vou começar do pastor Igor, né? Eu conheci o pastor Igor pelos eventos lá em Minas Gerais, né? Como eu disse, eu trabalhei na Juventude Batista Mineira, então conheci o Igor nessas andanças, né? Congresso daqui, congresso dali, tive o privilégio de ministrar algumas vezes na igreja onde ele era pastor de jovens, né? Até então a PIB de Divinópolis. E o pastor Hugo conheci em Belo Horizonte, a gente fez algumas mentorias de pastor juntos, alguns grupos de pastores, né? Então a gente vai se encontrando nos cafés, nos encontros de pastores, né? Então eu fico muito feliz de ver os dois aqui juntos, né? 2 mineiros abençoando essa cidade tão especial, esse estado tão especial. E feliz dos dois estarem juntos, né? A igreja certamente está muito bem servida de pastores. Os dois são uma bênção, são estudiosos, são fiéis, né? Às escrituras, e isso faz muita diferença, né? Realmente, é verdade. E bom, pastor, sobre o tema então, que a gente estava conversando há pouco, né, Zoé, né, que aqui já pegou meio que Zoe mesmo, mas o termo em grego, o termo mais correto seria Zoé. Então, o que você tem a dizer, talvez, nesse fim de semana? É certo que quando o podcast lançar, já vai ter passado a conferência, mas há alguém aqui que está assistindo e não participou. E o que é bom que a gente saiba a respeito disso, a respeito dessa vida, né, que o Senhor tem para nós? É que eu vou trabalhar muito nesses dias que a gente vai estar juntos, né? Pelo menos serão aí 4 encontros. O desejo que Deus tem de nos oferecer essa vida e o quanto o diabo, que é o inimigo das nossas almas, ele trabalha pelos mais diversos meios, e aí eu vou conversar sobre alguns desses meios, para que essa vida não esteja presente em nós, né? Para que a gente, mesmo como cristãos, embora tenhamos essa vida, mas a gente não viva banhado dessa vida, né? Porque a Bíblia traz essa perspectiva, né? Uma coisa é você ter o Espírito Santo, mas você deve viver uma vida cheia do Espírito Santo. Né? Então, você pode, por um tempo na sua vida, ainda que com o Espírito Santo, negligenciá-lo, não ouvi-lo, né? Então, o grande objetivo de Deus é que essa vida perpasse a nossa vida cotidiana, né? Porque o congresso aqui é muito bom, é muito legal, mas a gente está fechado, a gente está aqui na nossa bolha, a vida acontece mesmo na segunda-feira de manhã, quando a gente volta para o trabalho, e essa vida presente em nós precisa transbordar para quem está lá fora. Legal. Né? E eu penso assim, você está dizendo isso, e me veio logo à mente algo que às vezes a gente conversa com amigos, com irmãos, e acho que já deve ter ouvido até do púlpito aqui na igreja, né, de que a salvação é um dom que Deus nos dá, é talvez a maior bênção que alguém pode receber, mas o cristão ele pode ter a tentação de permanecer nisso, né? Sim, eu fui salvo, pronto. É isso aí. Né? Mas não é só isso, né? Deus tem algo a mais pra gente, e que você, aí sim, se a gente pudesse falar talvez soberania de Deus e responsabilidade humana, nesse sentido, o ser humano tem essa responsabilidade e esse privilégio de trilhar um caminho. Eu sempre digo, João, que Jesus não é o fim, Jesus é o início. E me parece que às vezes muitos cristãos se relacionam com Jesus como se ele fosse o fim de todas as coisas. Então, eu fiz uma oração para eu ir para o céu, eu repeti uma oração e acabou. Beleza. Mas, na verdade, a conversão é o início de uma caminhada com Jesus. A partir dessa oração, a partir dessa confissão pública de que Jesus é o Cristo, de que Ele é o meu Salvador, de que eu sou um pecador, agora começa uma caminhada. Não é o final dela, é o começo, né? Agora eu vou trabalhar para que o caráter de Cristo seja aperfeiçoado em mim, né? Eu vou trabalhar no sentido de que é Deus que faz, mas se eu não ler Bíblia, se eu não orar, se eu não estiver em comunhão com os meus irmãos, né? Eu gosto muito daquela ideia do Salmo, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Então ali diz que primeiro a gente não deve ser preguiçoso, a gente tem que trabalhar. Mas que se a gente trabalhar e Deus não pôr a mão, a gente trabalha inutilmente. Então, eu gosto sempre de dizer que a nossa vida, a nossa caminhada, ela é uma trajetória a 4 mãos, né? Então, Deus está aperfeiçoando o caráter de Cristo em nós, isso é um milagre, isso é um presente de Deus. Mas, cara, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que me encher do Espírito Santo, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos, eu tenho que obedecer a palavra, né? Sim. Então, essas coisas, elas caminham juntas, né? Então, que é o que a Bíblia vai chamar de santificação, né? A partir do momento que você se converte, começa um processo na sua vida que vai até
Sim. Ou você morrer ou Cristo voltar, né? Enquanto isso, até lá, Deus está formando o caráter do seu filho em nós, né? Eu me lembro, anos atrás, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, naquele ponto, né, com 18 anos, eu achava que a gente ia namorar por uns anos ali, e quando a gente chegasse no nosso casamento, aquele seria o triunfo, assim, né? É o ápice. Algumas pessoas têm uma ideia falsa, assim, né? E ali, na verdade, o casamento, eu estou fazendo aqui um paralelo, né? O casamento é o início, né? A gente pensa que a história a gente vive a história no namoro. O namoro é só um pedacinho, né? Você casa, né? E aí você casa e ali começa a vida marital, né? Vida conjugal. E eu acho que a vida do cristão com Cristo é assim também, né? E Cristo é o noivo e a noiva, né? Também esse paralelo é muito próprio da relação de Cristo com a sua igreja. Né? Legal. O Keller faz isso, né? Naquele livro dele sobre casamento. Casamento temporário, acho que esse... Não, esse acho que é do Piper. Se eu não me engano, é do Piper. Mas o também não... Eu tô lembrando da capa da até. Capinha amarelinha. Isso, da Vida Nova. Completamente o nome. Mas ele vai dizer exatamente isso, né? Que esse casamento físico, ele sempre nos lembra de um casamento espiritual, né? Todo casamento, eu gosto de dizer isso aos noivos, né? Que, na verdade, aquele momento que a gente está vivendo ali nos aponta para um casamento muito maior, né? Muito mais sublime, muito mais especial, né? Então é isso. Isso. O significado do casamento. É isso mesmo. O significado do casamento. Bom, pastor, eu imagino a sua lida diária no pastorado lá na Igreja Batista Palmeiras. Ela é com a igreja, enfim, plural, né? Você é o pastor titular da igreja. Mas eu queria perguntar para você, tendo esse tema da juventude, que é o tema desse final de semana aqui na nossa igreja, que é a Conferência da Juventude, que assunto, ou que temas, ou o que é mais urgente, talvez, para uma juventude cristã no Brasil hoje, no contexto batista, talvez? O que você olha assim? Olha, eu acho que a juventude entre os batistas, aqui na Plenitude ou em Palmeiras, o que mais a gente precisa hoje? A sua pergunta é muito interessante, eu acho que ela tem muitas respostas, mas eu vou me atentar a uma que eu penso, João, que a nossa geração paga uma conta de uma crise de discipulado. Eu tenho a impressão de que nós perdemos o valor que o discipulado existe na vida cristã. Sim. E aí eu acho que disso aí desemboca todos os problemas que nós vivemos hoje como igreja, como crentes imaturos, crentes que não sabem lidar com a cultura, que não sabem lidar com a faculdade, que não sabem lidar com a sociedade. A raiz de tudo isso, penso que uma das raízes é uma falta de discipulado. Eu acho que o discipulado ele é muito ainda à margem de nossas igrejas, e inclusive o discipulado também virou um programa, né? Virou um ministério da igreja. Sim. Enquanto o discipulado precisa ser a vida da igreja, né? Os crentes se discipulam, os crentes ministram uns aos outros, né? Nós sempre terceirizamos isso ao clero, né? Embora a gente não diga com essas palavras. O discipulado vira um programa, vira um ministério da igreja, e aqui embaixo a gente cria um rebanho extremamente imaturo que não sabe lidar com nada da vida, né? Ou boa parte das coisas da vida. Então, eu penso que a gente precisa urgentemente do resgate de uma vida discipular, a gente entender essa importância minha na vida do outro na minha vida, né? Entender a importância das relações, de nós estarmos juntos, de comermos juntos, de compartilharmos a vida, né? Então, eu acho que a gente vive uma crise de discipulado. Eu acho que essa é uma das nossas maiores dificuldades no geral, inclusive na minha igreja. Né? Não estou me eximindo disso, não. Eu acho que a nossa geração, ela cresceu sem muito essa referência de discipulado, e eu tenho entendido que a gente precisa resgatar isso, sabe? Você falou, realmente a gente acaba transformando em um programa o discipulado, e isso já é, na verdade, uma resposta, talvez inadequada, para um problema, né, que é real. E nada contra, né, na verdade, o Ministério Discipulado, mas como eu acho que, se a gente pudesse ser honesto, como a Bíblia trata o discipulado, o Novo Testamento trata o discipulado, é como se
em algum momento na igreja as pessoas, uma geração inteira parou de orar, e aí a igreja criou o ministério da... É isso aí. É como você tem uns irmãos que oram, tem 10 irmãos na igreja que oram, né? E o problema, João, não é o programa, tá? O problema é ser só o programa. Sim. Então, se eu vou discipular um novo crente, eu preciso ter um programa para isso, eu preciso ter um roteiro. Eu entendo e acho importante isso, né? Uma sala de aula, uma coisa retórica. Sim. Ok, beleza. Mas a gente não pode esquecer que lá em Mateus, né, na grande comissão, o chamado de Jesus para fazer discípulos é de todos. Então, todo cristão deveria fazer discípulos. Sim. Todo cristão deveria estar discipulando pelo menos uma pessoa. Jesus não chamou os pastores para fazer isso, Jesus não chamou os líderes do discipulado para fazer isso, Jesus chamou a igreja, os crentes, para que eles discipulem uns aos outros. E aí, cara, você imagina se a gente tem uma igreja com essa cultura, sim, o que vai ser essa igreja? Sim. Porque para eu discipular você, eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que ajustar os meus pecados. Eu tenho que ter autoridade para ministrar sobre você. Mas o que, infelizmente, cara, nós fizemos é isso. A gente transferiu para um ministério ou para um líder X, né? E a gente define se a igreja tem discipulado ou não a partir dos programas. Repito, eles são importantíssimos. A igreja precisa ter escola bíblica, a igreja precisa ter meios de discipular os seus membros. Mas tem um discipulado ali, eu vou chamar de mais simples, mas extremamente poderoso, que é esse vida na vida. É eu saber como que você está, eu saber que pecados você está lutando, como que eu posso te ajudar, como que eu posso pegar na sua mão e te auxiliar em alguma demanda. Então, para mim, João, os grandes desafios que a gente vive como igreja no tempo que a gente vive é uma crise discipular. Pastor, para ver se eu entendi, então, assim, o discipulado, na perspectiva que você está trazendo aqui, porque assim, eu já ouvi, né, e posso até dizer que eu creio assim também, de que o púlpito discipula, né, a escola bíblica dominical discipula, o pequeno grupo também faz isso, o ensino doméstico, né, dos pais sobre os filhos também é uma forma de discipular, mas não é só isso, você está falando de algo mais específico também, né? Eu concordo com você que todos esses mecanismos discipulam e são fundamentais, mas tem um negócio também de que todo mundo é chamado para fazer isso de alguma forma. Mais intencionalmente, né? Mais intencionalmente, né? Aliás, o discipulado ele é intencional, né? Não tem como ter discipulado sem intencionalidade. Então, existe um chamado para todo cristão para o discipulado, né? E claro, isso pode ser na vida dos filhos, na vida da esposa, mas um chamado para que eu faça discípulos, inclusive fora da minha casa. Um amigo no trabalho, que eu vou pregar o evangelho, eu vou acompanhá-lo, enfim, né? Então, vai além dos programas. Eu acho que o problema é esse, a gente não pode reduzir o discipulado apenas a programas, porque aí a gente meio que transfere tudo para a instituição, né? Então, a prega é a pregação que discipula, é a EBD que discipula. Então quem discipula é o professor da EBD. Mas e eu que estou escutando a aula na EBD? Que horas que eu vou discipular alguém? Tem até uma frase que eu acho que ilustra bem isso, né? Tem irmãos que eles estão às vezes diante de uma controvérsia teológica, mas não querem se posicionar. Então assim, não, deixa isso lá para a EBD. Eu acho que, assim, eu entendo, mas não sei se essa é uma prática saudável, porque você tem a oportunidade naquele momento de instruir, né, de ser a boca de Deus para aquela pessoa, mas você, isso aqui é para um outro momento, e a gente setoriza, começa a realmente dividir, e a gente acaba tendo, acho que, prejuízo, né, com isso. Aí a gente precisa ver caso a caso, né? Mas eu acho que você levantou um ponto importante, que a gente pode aprofundar um pouco essa conversa, é que o discipulado, ele vai ainda além dessa transferência de um labor teológico, entende? Assim, de uma discussão teológica. O discipulado, ele tem a ver também com a sua vida, em saber como está o seu casamento, em saber, entende? Assim, mais do que quem está certo é o Calvino ou o Armínio, cara, como é que está a sua vida? Como é que está seu casamento? Como é que está a santidade do seu casamento? O que você está fazendo? O que você anda lendo?
entende? Então, o discipulado, ele envolve uma preocupação não só teológica, isso é fundamental, mas da vida. E eu acho que isso nós perdemos muito, João. É verdade. De saber o que está acontecendo com aquele irmão. Sabe, assim, e obviamente eu não estou dizendo de todo mundo saber, porque eu acho que isso é uma outra ilusão. Você não conhece todo mundo da igreja, você não consegue cuidar de todo mundo na igreja. Mas imagina, cara, que na igreja cada um pegue um para cuidar. Mas cuidar de verdade. Sim. Como é que você está? Como é que estão suas contas? Como é que está a sua vida? Você tem uma cultura de cuidado, entende? E é algo simples. Então, isso que você falou é muito importante, mas a gente só tem que tomar cuidado para não reduzir o discipulado a esse ensino formal. Eu acho que ele vai muito além, entendeu? Assim, tem um Jesus passava tempo com os seus discípulos, né? Ele ensinava de uma forma teológica, né? A gente vê ali no Sermão da Montanha, inclusive, ele é apresentado como uma espécie de novo Moisés, né? Vocês ouviram o que foi dito, eu vos digo. Mas em vários momentos Jesus está comendo, Jesus está papeando, Jesus está contando piada, né? Ele está com os seus discípulos. Sim. Então, a gente precisa, eu penso resgatar esse discipulado informal, mais intencional. Eu acho que esses adjetivos, eles representam bem, né? Informal, mas intencional. Pode ter um título de um livro, Discipulado, Informal e Intencional. Pois é, quem sabe? Tem até um livro do Diego Carvalho, né? Da Junta de Missões, eu acho que o selo que publicou, que é o Relacionamento Discipulador. Isso. E esse livro, eu já até tive a oportunidade de ensinar ele na escola bíblica, dentro do programa de ensino da igreja. E eu acho que o resumo do livro o discipulado é um relacionamento, né? Isso, ele vai falar de relacionamento intencional e discipulador, né? É o RI e o IRD. Isso. Então, é isso aí, essa importância de... o Diogo trabalha isso muito bem no livro, né? Os livros da Igreja Multiplicadora, no geral, trabalham isso muito bem. Que eu acho que respondendo já a essa mesma leitura que você teve aqui, né? Isso aí. Você disse assim que essa coisa de contar piadas, né? Jesus esteve em todos os momentos com os discípulos, né? Então, leva a crer que ele teve momentos dos mais descontraídos possível com eles, né? E eu acho interessante porque esse o assunto da piada, por exemplo, é um assunto que dá muito pano para manga. Você parar para notar, pelo menos no nosso contexto aqui, no Maranhão, no Nordeste em geral, as piadas, elas podem, em algum momento, né? Se você vem de um contexto que não é cristão, a piada pode ter uma conotação extremamente pejorativa, conotação sexual muitas vezes. Então eu acho que o crente, se ele anda contra o crente, ele pode aprender coisas que às vezes no púlpito você não vai ouvir necessariamente um pastor pregando sobre reformando a piada ou transformando a piada à luz do evangelho. Não, mas andando com o crente, você vai ver assim, como é que um crente conta piadas? Qual o tipo de piada que um crente conta, né? E eu digo isso não no sentido, não, a piada, o crente não ri, não é isso, ou que o crente, ele é muito moralista, no sentido de que ele não ri de nada, ele não tem esse... Geralmente ele é assim, né? Essa visão, de que o crente é esse tipo, né? Mas acho que existe um meio adequado, né, de contar piadas. Claro, cara, obviamente nem toda piada é imoral, né? E obviamente a gente não tem assim nenhum relato na Bíblia de Jesus contando uma piada. Mas, cara, eu tenho muita dificuldade de achar que ele passou 3 anos, né? Quase que full time com os discípulos e ele nada aconteceu, não dizia uma coisa engraçada, né? Claro que não, imoral não nesse sentido. Mas eu não consigo ver Jesus carrancudo o tempo todo, né? Alguém conta uma piada que não seja imoral e ia dizer, não pode dar risada não, de jeito nenhum, né? Agora vocês são crentes, né? Muito pelo contrário. Aliás, alguns episódios da Bíblia são muito engraçados, né? Você tem a impressão que Jesus está fazendo uma piada, né? A própria tradição judaica, eu não li esse livro, mas uma vez eu estava passando ali, acho que na Amazon, vendo alguns materiais, e tinha um livro que era alguns ensaios sobre a piada judaica, que dizem que os judeus eles gostam muito da tragicomédia, né? De rir dos momentos difíceis, porque afinal os judeus ao longo da história passaram por tantas dificuldades, e aí esse livro conta como os judeus
eles gostam muito de contar piadas das próprias desgraças, né? Não sei, no século I, no tempo de Jesus, se era um costume dos judeus, mas eu imagino até que já naquele tempo sim, porque, afinal, depois dos exílios, então, certamente em algum lugar, esse tipo de assunto. E não é só piada, né, pastor? Acho que tem tantos assuntos que esse discipulado intencional e informal pode ensinar pra gente, né? Às vezes até um modo adequado de se vestir, isso é mais comum entre mulheres, né? A gente vive num contexto em que, no Brasil, por exemplo, as mulheres se vestem cada vez menos roupas e como que uma moça, uma jovem pode se vestir adequadamente, né? Eu acho que essa influência de um irmão, assim, dessa admiração, pode ensinar muito, né? Isso está muito presente, por exemplo, nas palavras de Paulo a Timóteo, né, de que as irmãs mais velhas ensinem e ajudem as mais novas, e bem como os irmãos mais idosos também, os jovens, né? Sim. Mas, rapaz, eu vou te falar que na minha peregrinação pastoral, sim, eu ando muito preocupado com as roupas dos homens também. Sim. Né, porque a gente fala muito de uma exposição do corpo feminina, mas os homens também expõem muito seu corpo, sim, né? E aí tá tudo bem, né? Então o cara pode botar lá uma camisetinha bem marcando tudo, um shortinho, sim, marcando as partes íntimas e tá tudo bem. Então eu acho que é um problema. Eu acho que a sexualização, ela atinge tanto homens quanto mulheres, né? Talvez mais mulheres, mas os homens também, rapaz, de um tempo pra cá o negócio tá estranho, né? E é isso, assim, a gente entender que o evangelho e esse discipulado, ele nos ajuda a mudar a nossa vida, né? O evangelho, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Eu terminei de expor lá na igreja 1 Timóteo, e aí foi versículo por versículo. E uma das conversas com a igreja foi sobre o jeito de se vestir, né? Porque Paulo vai dizer isso a Timóteo, né? Que ensine as mulheres da igreja a se vestirem de uma maneira adequada. Então, um cristão, ele não se veste de qualquer maneira. Tanto homem quanto mulher. Né? Existe uma questão de decência, né? Eu tenho estudado muito sobre uma espécie de uma teologia do corpo. Eu penso que a gente precisa resgatar isso. Qual é o valor do corpo na tradição cristã e à luz de Jesus e do Novo Testamento? Para que serve o corpo? O corpo é para ser exposto? Sim. O corpo é para que eu desfile com ele, né? Qual que é o objetivo do corpo? Deus deu o corpo para quê? Então, aí de novo eu acho que a gente entra na questão do discipulado, entendeu? A gente só diz assim, não pode andar com roupa tal, mas não pode por quê? Vamos explicar por quê? O que está por trás disso aí é uma teologia do corpo. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Deus te criou para a glória dele. Deus te criou não para que você chame atenção para si mesmo, mas para ele. Existe uma teologia do corpo dentro do casamento, né? O seu corpo deve ser exposto ao seu cônjuge. Então eu acho que tem muitas camadas disso tudo, né? É a velha mania da igreja de só pode e não pode. Mas por que não pode? Por que não deveria? Tem que ter alguma coisa aí, né? Porque senão, João, o evangelho vira um código moral. O evangelho não é um código moral. Sim. Ninguém precisa... Um erro que tradições já ninguém caíram. Precisa do evangelho para ser eticamente correto. Sim. Qualquer não cristão dá conta de viver uma vida correta. Ok? Estoicos, de pagar os impostos em dia, de não trair a sua esposa, de buscar dentro das suas debilidades ser um bom marido. O evangelho não é sobre isso. Sim. O evangelho é sobre o relacionamento com uma pessoa. Sim. Jesus Cristo de Nazaré. E esse Jesus Cristo de Nazaré, aí sim ele vai mudar a minha moral. Então é uma coisa que acontece de dentro para fora. Sim. De fora para dentro é um perigo. Porque aí é estético. Né? Que é a falsa religião. A falsa religião. Então eu penso que de novo, passa muito pela questão discipular, de entender quem Jesus é, de entender o que ele pede, por que não pode. Eu tenho me esforçado muito, João, como pastor, para fazer isso na igreja. Por que não pode?
Né? Eu vou começar uma série na igreja agora, semana que vem. Essa é essa outra. Vai chamar nitroglicerina. A nitroglicerina é um composto químico, uma mistura lá de vários compostos que, se você não souber mexer com ele explode. Certo. Causa uma explosão bizarra. Então eu quero pegar alguns assuntos que, se a gente não mexer com eles, eles explodem. Sim. Então eu quero falar sobre sexo antes do casamento, eu quero falar sobre tigrinho, sobre jogos de azar, que tem família se perdendo. Por que o crente não participa de jogos de azar? Eu vou falar sobre jogo desigual, por que um crente deve se relacionar com outro crente. A gente não fala disso nas nossas igrejas. A gente só ensina para os adolescentes o seguinte: ó, crente namora com crente. Mas o que está por trás disso aí? Tem uma base. Por que Deus orientou assim? Deus não erra. Tem uma razão pela qual ele ensinou a respeito de cada um desses assuntos. E não é arbitrário, né? Não é arbitrário. Faz sentido. Por que será assim, né? Embora, ainda que não fizesse sentido, o problema é nosso, né? Não teria problema nenhum ser arbitrário. Sim. Deus é o Senhor do Universo, né? Enfim. E aí, eu tenho tentado muito como pastor explicar às minhas ovelhas o porquê de cada coisa. Eu acho que isso tem a ver com o relacionamento discipulador também. Ó, Deus orientou assim por causa disso. Você não deve transar antes do casamento por causa disso. As consequências são essas. Mas quando você obedece a Deus, as consequências são essas. Então eu acho que a gente ainda é uma série de coisas, mas a gente corre ainda nesse pódio. O evangelho é um pode ou não pode. É um código moral. Sim. E aí é um problema. Eu acho que quando a gente falha, quando a igreja de modo geral falha nesse discipulado, e aí o pastor se vê numa situação difícil, né? Que ele tem que tratar todas as minúcias. É isso aí. E por isso que eu acho, João, que a gente está pagando uma conta. Mas assim, cara, não tem pesquisa não, essa percepção minha, eu posso estar completamente errado. Rapaz, você pega o crente, tem 20 anos, completamente maturo. Sim. Cobrando coisas que você diz, cara, isso não faz o menor, esse cara não entendeu o básico do evangelho, o básico. Aí chega um novo convertido e diz, irmão, você pode acompanhar ele por umas semanas, ele não consegue. E aí, claro, um crente maturo, ele vai dar trabalho na igreja, ele vai dar trabalho para o pastor, ele vai cobrar do pastor que não é função do pastor. E aí, meu amigo, é uma bola de neve. Sim. Então, eu tenho tentado muito no meu ministério voltar a essa questão do discipulado, do ensino, de vida na vida. Né? Mas eu tenho a impressão que a gente está pagando essa conta aí. Então o jovem precisa disso, né? Acho que você bem disse, a juventude precisa se voltar ao discipulado, né? Mas o jovem também... Igreja, né? A igreja também, de modo geral. Mas o jovem em especial, a gente pega o contexto aqui, o local de São Luís, por exemplo, e o próprio contexto da juventude aqui da igreja, né? Estão envoltos, por exemplo, em uma realidade extremamente assoberbada de afazeres, né? Então você tem os jovens que de segunda a sexta eles não estão em casa o dia inteiro, eles estão na escola porque tem aquele pré-vestibular, tem aquela série de coisas, e aí tem aí às vezes vão para o intercâmbio, passam um ano fora, volta, né? Então é uma série de programas que vai escanteando cada vez mais a atuação desses jovens na igreja, né? Mas você percebe que é um problema de discipulado? Quem ensinou para esses jovens que eles têm que viver assim? A família, ou outros irmãos, né? Foi também vivem assim. Não. Entende? Sim. O problema é grave, cara. Sim. O problema é grave. E, aliás, eu vou falar sobre isso hoje à noite, né? Sim. O podcast vai pro ar, o congresso já vai ter passado, mas não sei se vai ter no YouTube. Mas hoje eu vou falar dessa cultura do desempenho. Esse negócio que você é o que você faz. Sim. Esse negócio que você tem que vencer. O reino de Deus, cara, ele é de ponta cabeça. Sim. Então, de novo, a gente tem um problema discipular. De gente que não está entendendo quem é Jesus, não está entendendo quem é o Evangelho. Então, precisa... E aí, obviamente, eu não estou questionando uma pessoa querer uma boa colocação no trabalho. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que, né, sendo possível, alcançar esses lugares. Mas precisa pôr a igreja de lado para fazer isso?
É isso que a Bíblia ensina? Precisa pôr Deus de lado? Sim. Não é mais o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Mudou isso? Em que momento isso mudou? Alguns contextos as pessoas transformaram Cristo uma espécie de potencializador, né? Eu tenho minha vida, eu tô aqui... É isso aí. Eu tô aqui a 80 por hora. Eu vou aceitar Jesus, agora eu vou andar a 160. Como se ele fosse um aditivo, né? Para você ter uma vida mais rápida, mais potente. Eu sempre digo que tem duas expressões quando a gente fala de conversão muito importantes, né? Que é aceitar Jesus como Salvador e Senhor. A gente vive uma geração que as pessoas querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Sim. E você aceitar Jesus como seu Senhor, meu amigo, você esquece o que você acha bom, o que você acha ruim. Agora é Ele que diz. Sim. É Ele que aponta o caminho. É Ele que vai te dar sabedoria para você entender quais rumos a sua vida vai tomar. Sim. Mas muita gente quer o Salvador, entendeu? Fiz uma oraçãozinha aqui, estou na igreja aqui com meu pai e com minha mãe, sou moralmente, minimamente correto, faço tudo certinho. Beleza, eu quero saber se Jesus é o Senhor da sua vida. Se Ele tem prioridade na sua vida. Legal. Esse é o ponto, né? Então, cara, tem muita coisa aí que... Sim, com ficaria certeza. Aqui 3 dias. Pastor, para concluir uma pergunta, alguém que está nos assistindo pode pensar, pode se perguntar, eu estou na igreja local e eu sou esse cara que está mais dando trabalho para o pastor do que indo à seara, né? O que eu posso fazer a partir de hoje para mudar isso? É o que Jesus disse lá em Apocalipse, né? Lembra-te de onde caístes, arrepende e volta às práticas do primeiro amor. Então, primeiro tentar lembrar por que você chegou nesse ponto, né? Se tem alguma coisa específica. Se arrepender, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dizer, Senhor, me perdoa por isso. E voltar à prática do primeiro amor, né? Ou se não teve nunca essas práticas, começar a praticá-las. Um bom caminho é ser discipulado por alguém. Sim. Então, pegar um crente maduro, né? Ou às vezes se o pastor tiver aquela disponibilidade de discipular esse jovem, né, que se entende nesse caminho, com um compromisso de que depois ele vai discipular alguém. Sim. Né? Eu acho que esse é um grande desafio que eu ainda quero gerar na minha igreja, uma cultura de eu discipulo você, mas você vai discipular alguém. Esse alguém que você discipula vai discipular outro. Aí, cara, você imagina daqui a pouco como está essa igreja. Né? Então, pedir ajuda, pedir alguém que acompanhe, que ensine a fazer da maneira correta, né? Eu penso que essas coisas elas se resolvem com caminhada, com discipulado, com vida com Deus, né? Legal. Então, acho que é isso. De uma maneira geral, é isso. Claro que de caso para caso pode variar, né? Sim. Mas de uma maneira geral, eu acho que são caminhos aí possíveis a todos. Muito bem. Amém. Tá bom? Obrigado, pastor, pela sua presença aqui, pelos esses comentários e essas reflexões tão ricas e abençoadas. Joia, eu também agradeço. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Me coloco à disposição, né? Legal. No Instagram é Ismael Aredes, caso eu possa ajudar alguém aí também. Ismael Aredes, né? Arroba Ismael Aredes apenas. Estou à disposição. Legal. Tá Comprou esse nick não, né? Comprei nada, mas tá lá, é meu já. Desde você conseguiu assim, então, não, certinho. Deu certinho. Mas Ismael Aredes é muito difícil ter alguém, né, cara? Muito bem. Bom, a gente fica por aqui. Foi um prazer ter você conosco. E se você ficou até esse momento, por favor, não deixa de dar um like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal da nossa igreja se você ainda não é inscrito. A gente fica por aqui e até a próxima. Até mais.